Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast CEO Digital Sem Limites. Neste episódio temos mais uma entrevista com mais uma empreendedora fantástica. Eu vou estar à conversa com a Isabel Pedroso Silva. A Isabel é nutricionista e especialista em alimentação intuitiva e em saúde intestinal, e foi um enorme prazer fazer esta entrevista com a Isabel. Eu e a Isabel começamos a trabalhar juntas no negócio online dela há pouco mais de um ano. Foi assim, mesmo antes do primeiro confinamento em 2020 ter começado, que nós começamos o nosso trabalho em conjunto. E tem sido um verdadeiro prazer ver a evolução da Isabel e do negócio da Isabel. Tenho acompanhado tudo e sabem aqueles alunos super dedicados e que fazem tudo conforme vocês dizem e que implementam e fazem os trabalhinhos de casa todos e depois ainda inovam e fazem diferente e fazem à sua maneira. A Isabel é exatamente assim. A Isabel é aquela pessoa que arregaça as mangas, vai e faz, e isso explica muito bem porque é que o negócio dela tem tido os resultados que tem tido, em conjunto também com o desenvolvimento pessoal, o trabalho de desenvolvimento pessoal que ela tem feito em paralelo, e que ela fala muito disso nesta entrevista, a forma como a evolução do seu negócio avançou em paralelo com o seu trabalho de desenvolvimento pessoal. E isto é algo que eu digo sempre, as duas coisas andam sempre de mãos dadas, é impossível. Os resultados do nosso negócio são sempre proporcionais ao nosso trabalho de desenvolvimento pessoal. Então, a Isabel é prova disso, mas claro que também não basta fazer só desenvolvimento pessoal, como é óbvio. É preciso entrar em ação. E lá está, como eu digo, a Isabel é essa pessoa. É a pessoa que consegue olhar para dentro e fazer muito trabalho em si própria e muita reflexão e, ao mesmo tempo, arregaçar as mangas, avançar, fazer coisas, e é uma pessoa super criativa que está sempre a inovar, e eu acho que vocês vão adorar conhecer a jornada da Isabel no mundo do empreendedorismo. Por isso, sem mais demoras, vamos a isto. Fiquem com a entrevista da Isabel. Até já! Olá Isabel, bem-vinda ao podcast. Olá, obrigada. Tudo bem? Tudo. Uma honra estar aqui. É uma honra ter-te aqui como convidada. Olha, eu gostava de saber, em primeiro lugar, já vamos aqui ao teu histórico, ao teu passado, mas primeiro gostava de saber, hoje em dia, o que é que tu fazes? Qual é que é o teu negócio, assim, de uma forma sucinta? Quem é que tu ajudas e como é que ajudas essas pessoas? Sabes que é difícil eu responder essa pergunta porque eu estou sempre a mudar de ideias e sou sempre inconformada, portanto estou sempre a reformular isso. Mas tecnicamente aquilo que tenho mantido desde há um ano para trás é eu ajudo qualquer pessoa a criar uma boa relação com a alimentação, com a comida. Portanto, eu trabalho muito a parte da relação com os alimentos, a relação com o corporal, tudo o que seja transtornos alimentares e ainda a saúde intestinal, que parece que não tem nada a ver, mas está super interligado, e vou explicar já porquê. Porque a maior parte das pessoas têm problemas gastrointestinais, nomeadamente síndromes do intestino irritável, mesmo obstipações e diarreias, acabam por criar uma má relação com os alimentos também, e acabam por ver os alimentos como proibidos ou permitidos e depois também descompensar. Então estas duas áreas que eu abordo estão mais interligadas do que a maioria das pessoas possa imaginar. Possa pensar. Sim. Faz muito sentido. Então, e diz-me uma coisa, foi por aí que tu começaste? Ou no início as coisas eram um bocadinho diferentes? Conta-me um bocadinho o início da tua jornada no mundo do trabalho e depois no mundo do empreendedorismo, okay. se forem diferentes. Olha, isto não tem nada a ver. Eu quando comecei, eu tirei Ciências da Nutrição e Alimentação na Universidade do Porto, e quando eu comecei a minha jornada no trabalho, primeiro eu não sabia o que queria fazer, e como inconformada que sou, aliás, andava a saltar de pulinho em pulinho, não é? Para ver o que é aquilo que eu gostava mais. E eu comecei, para tu veres, na área da paralisia cerebral.
Portanto, eu trabalhei com crianças que tinham paralisia cerebral e síndromes raras. E nessa altura andei também a dar consultas a crianças que tinham autismo, tudo relacionado com coisas assim mais raras, digamos assim. Mas não estava totalmente feliz, acabei por ir para outra coisa completamente diferente, que foi uma empresa de softwares de nutrição. Então eu era a chamada Country Manager, lidava com o mercado espanhol e tinha um emprego bastante bom, era uma startup, nós falávamos muito de nutrição, mas eu estava mais ligada ao marketing, etc, etc, etc. Estive lá 3 anos, era feliz no sentido em que era uma coisa que eu nunca me imaginei a fazer, mas também eu não sabia muito bem o que queria, e possibilitava-me algo que eu gostava muito, que era viajar. Portanto, eu meia volta ia à Espanha, estava sempre assim no avião, portanto isso para mim era ótimo. Mas no último ano eu acabei por ficar muito infeliz, digamos assim, e não percebia porquê. Eu sabia cá no fundo que eu queria dar consultas, eu queria finalmente dar consultas por conta própria e não numa clínica ou num ginásio ou qualquer coisa assim. Não sabia por onde começar. Sentiste falta do contacto com as pessoas quando estavas a trabalhar nessa empresa de software? Apesar de que, eu era country manager, então eu contactava muito com pessoas, mas eram com outros profissionais. Eu contactava muito com nutricionistas também, que era para tentar vender o software, digamos assim. Mas eu queria era ser aquilo que eu tinha estudado. Eu queria ver porquê que eu estudei aquilo, na verdade. Eu queria a parte mais humana da coisa. E foi ali um período, enfim, foi um período muito longo, digamos, em que eu sabia que tinha que me despedir, não sabia por onde havia de me despedir, porque eu tinha medo. Era aquela coisa da mentalidade, do mindset. Tinha aquele dinheirinho a cair ao final do mês, não é? E de repente eu despeço-me e o que é que vai acontecer, não é? Não vai haver dinheiro a cair ao final do mês. E então eu tive todo um processo de desenvolvimento como pessoa. Isto também foi após eu ter sido diagnosticada com uma doença autoimune e tudo mais. Tudo isto despolutou, foi quase eu costumo dizer que 2018 foi o ano mais experimento para mim, que foi isso que me abriu os olhos também. E foi aí que eu também comecei a pesquisar mais sobre desenvolvimento pessoal. Nós temos sempre um momento da nossa vida em que é tipo uma wake-up call, não é? Sim. Às vezes precisamos de bater no fundo para dar aquele impulso para cima. Foi muito isso que me aconteceu. E então em 2019 eu senti que eu até gosto do que estou a fazer, mas eu não quero estar a fazer isto, não é? Não é uma coisa que eu me imagino a fazer. E tive ali meses a tentar perceber como é que eu me ia despedir. E eu lembro perfeitamente, eu até fui fazer um retiro, foi o meu primeiro retiro espiritual que eu fui fazer na Indonésia. O clichê, mas foi isso que me ajudou realmente. Agora tenho que me despedir, eu não estou alinhada com a minha vida, não é isto que eu quero. E lembro perfeitamente, foi no verão, eu tive um almoço com a minha família e felizmente eu posso dizer que tenho o privilégio de ter pessoas da minha família que me apoiam em qualquer decisão. E eu venho de uma família de empresários. Portanto, cá em casa, desde criança, que eu vejo muito o hustle no sentido de negócios. Portanto, eu via o meu pai, que tem uma empresa, e desde criança que ele me mostrava que era o primeiro a entrar na empresa, era o último a sair da empresa, trabalhava aos fins de semana. Então, na minha mentalidade, na altura, além de eu vou perder o meu montante ao final do mês, eu vou ter que dar o dobro, se eu quero que isto funcione. Era esta a mentalidade que eu tinha. E então eu lembro-me de estar num domingo em família, a ter um almoço em família e dizer, ok, eu quero me despedir, mas eu estou cheia de medos. E os meus pais disseram uma coisa que eu não me esqueço nunca, e que eu levo no meu coração para sempre, que foi, se é para arriscar, arrisca agora, porque nós estamos bem e nós podemos te ajudar se alguma coisa correr mal. Não significa que vai correr mal, mas se é para arriscar é agora. E isto foi... Estás a ver que eu tive 3 meses só a remoer internamente, quando eu só tinha que me abrir, só tinha que expressar, para realmente eu ter aquele empurrãozinho e aquele apoio que eu precisava. E após isso, olha, despedi-me, estava a tremer no dia em que me despedi, e mal eu sabia... Conheço essa sensação. Exatamente. Aliás, eu estava a tremer, eu lembro-me que estava na reunião com o meu chefe na altura e ele não percebia o que é que estava a passar. E eu, nem conseguia falar quase.
Mas enfim, olha, de passado... Sabes que no meu caso, já agora vou só introduzir aqui, no meu caso foi ao contrário. Quando me despedi, também estava a tremer, entrei na sala do meu chefe, perguntei-lhe se ele tinha 5 minutinhos, ele disse que sim, eu entrei, fechei a porta, e ele olhou para mim, para a minha cara, e disse assim, tu vais-te embora, não vais? Eu nem precisei dizer nada. Assim, ele já te conhecia bem, então. Sabes que o meu disse-me assim... Ele ficou em choque quando eu disse, olha, eu quero sair, não sei o quê. Ele olhou para mim e disse assim, de todas as pessoas da empresa, tu eras a última que eu dizia que iria sair daqui. Isso fez com que eu me sentisse ainda pior, não é por nada. Mas enfim, olha, despedi-me e mal eu sabia que passado 2 meses ia estar a fazer o dobro do que estava a fazer naquela empresa. Mas estava a fazer o dobro com a mentalidade do hustle. Com o tenho que trabalhar, estou aqui a dar tudo, o que levou a todo outro problema, que é, cheguei a um ponto que eu não tinha mãos. Eu estava cheia de trabalhos, cheia de clientes, é verdade, a nível financeiro estava a receber bem, sim, mas não tinha aquilo que eu priorizava muito, que era a liberdade. Portanto, a liberdade ficou ali estagnada. E foi aí que eu comecei a... Não, eu tenho que mudar a minha vida outra vez. E foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre negócios online, como é que eu posso ser livre e continuar a ter a minha empresa e tirar estas crenças todas. Diz-me só uma coisa. Apesar disso te ter feito chegar aí a um novo ponto de ruptura, a verdade é que conseguiste então muitas pessoas a terem interesse no teu trabalho e a quererem trabalhar contigo, muitos clientes. O que é que tu acreditas que levou a esse resultado específico, logo ali inicialmente? A comunicação, não é? Porquê? Porque eu antes eu sou balança, então eu peso muito ali os 2 pratos. E antes de eu me despedir, eu comecei numa área que não tem nada a ver com o que eu faço agora, que era a parte da nutrição desportiva. Eu tenho uma pós-graduação em nutrição desportiva e nunca peguei naquilo. E então eu trabalhei nos últimos 3 meses antes de me despedir com um personal trainer, diretamente com um personal trainer. Então, muitos dos meus primeiros clientes vieram através dele, que eu estou eternamente grata, claro que sim. E foi ele que, apesar de eu agora já não trabalhar com ele, foi ele que me incentivou no fundo, fala, partilha mais, não sei o quê. E na altura, eu tinha uma conta no Instagram que tinha alguns seguidores, eu acho que tinha para aí 5.000 ou 6.000, porquê? Porque eu partilhava muitas minhas viagens, lá está, a liberdade que eu tanto queria, partilhava muitas viagens e essas coisas. E então eu pensei, ok, eu posso pegar neste nicho e começar aqui a introduzir a nutrição, que também foi para aí 2 meses de decisão, porque na minha cabeça eu devia criar outra conta para a nutrição, não devia meter na minha conta pessoal, portanto também foi ali um bicho de 7 cabeças, eu complico tudo. Mas acabei, olha, vamos começar com o que tenho, com este nicho. Perdi seguidores, é verdade, mas também ganhei outros mais, portanto compensou. E a partir daí, portanto, quando eu me despedi, eu já tinha para aí uma base de clientes que dava-me, vamos imaginar, mensalmente, dava-me metade do salário que eu estava a fazer na empresa. E com aquilo, passo a palavra, não é? Eu comecei a publicar ainda mais nas redes sociais e comecei a fazer uma coisa que me destacou na parte das redes sociais, no Instagram, que foi uma rúbrica, digamos assim, que é as historinhas da Isabel, que ainda hoje eu faço de vez em quando, mas naquele momento eu fazia quase semanalmente. Para contextualizar, as historinhas da Isabel é quase uma rúbrica de uma história que normalmente é uma situação que se passa em consulta, em que eu faço um humor à mistura, em que eu levo a um extremo, digamos assim, que é para promover educação alimentar com a parte de comédia, digamos. Sim. Fazes diversas personagens, não é? Exatamente. Muitos filtros e não sei o quê. E isto começou a atrair pessoas, não é? Quem tiver curiosidade pode ir aos teus destaques no Instagram e ver, não é? Exatamente. Estão lá os mais antigos, estão lá os destaques todos. E como tinha esta coisa toda a gente gosta de se rir, não é? E mais a história, que tu falas muito também de nós sabermos contar uma história, não sei o que mais. Então eu acho que isso ajudou a atrair cada vez mais pessoas. Portanto, todo o meu crescimento, eu posso dizer que foi no Instagram. Portanto, eu não tinha site, eu não tinha absolutamente nada. Pois, exatamente. Nem é preciso ao início, não é? Exato. Boa. Então,
as coisas estavam-te a correr muito bem, se calhar, entre aspas, bem demais até, estavas com excesso de carga de trabalho e começaste a perceber este modelo só por si não dá, não precisa aqui de qualquer coisa para que te permitisse recuperar o teu tempo, né, e continuar a trazer rendimento para o negócio e continuar a ajudar pessoas, não foi? É isso, olha, e não só, é que quando eu falei que em 2018 foi o pior ano da minha vida, que eu estava deprimida, foi também nesse ano que eu comecei aquilo do trabalho interno. No trabalho interno, na altura eu comecei muito com a parte de amor próprio, não sei o que mais, a nossa visão futura, etc, etc. Portanto, fazer muito journaling. E eu lembro-me que na altura eu tinha feito um dos exercícios, era, imagina o que é que tu queres do futuro eu na tua carreira. E eu esqueci-me, neste 2019, de despede, não despede, nutrição desportiva, nunca apliquei aquilo, não sei o que mais, esqueci-me. E eu lembro que na altura em que eu estava mais atada, digamos assim, com tanto trabalho, que até ao domingo eu trabalhava, eu fui reler esses, porque eu sou muito nostálgica, então de meia volta eu vou reler os meus diários antigos. E eu dei de caras com aquilo e eu percebi, eu estou totalmente longe daquilo que eu defini para mim própria, porque não só estou atada, estou cheia de trabalho, como estou a fazer trabalho presencial, que era uma coisa que eu não queria fazer. Eu queria trabalhar de forma online, que era porque sabia que isto estava interligado com a liberdade que eu tanto almejava, não é? Portanto, o plano agora era como é que eu vou meter estes clientes todos que estão habituados a vir aqui ao consultório de uma forma online. Ninguém vai conseguir, eu não vou conseguir convencer a fazer uma coisa dessas. E tenho muito a agradecer à pandemia, não é? Porque eu sei que isto parece mal dizer. Toda a gente aceitou melhor o online, não foi? A partir desse momento. Exatamente. Portanto, imagina, eu lembro que janeiro de 2020 foi tipo o melhor mês para mim. Muito trabalho, não sei o quê. Foi o mês também que eu comecei a trabalhar diretamente contigo. Foi em fevereiro ou qualquer coisa assim. E isso ajudou-me muito a perceber, ok, quais são os passos que eu vou tomar a seguir. Ajudou, porque eu sabia, na teoria, eu sabia tudo o que eu queria. Agora, os passos a tomar, isso é que era mais difícil, não é? Sim. E a nível de mindset, eu estava muito longe do mindset ideal. Eu só punha, nem sequer... Lá está, eu fazia as historinhas da Isabel nas histórias do Instagram, mas falar nas histórias... Que é isso? Eu não vou falar. E foste tu que me puxaste a dizer... Isabel, tem que ser, vai falar, não custa nada, não sei o quê. E eu lembro-me quando a primeira vez que eu falei nas histórias, eu gravei para aí 5 vezes aquilo. Até dar certo. Mas enfim, olha, isso na pandemia, o que é que aconteceu? Eu pensei que ia ter um decréscimo muito grande, porque as pessoas estavam habituadas ao presencial. Tive algum decréscimo, mas não foi muito grande. Algumas pessoas começaram a ter, então, o online e ficou tudo bem. Mas eu, na minha visão, está tudo a alinhar-se. E então, este mês de pausa que eu vou ter, que na altura nós pensávamos que ia ser só um mês ou qualquer coisa assim, é o excelente para eu parar, focar-me outra vez em mim própria, que eu tenho saudades de me focar em mim própria, e começar a planear aquilo que eu lancei de seguida, que foi o meu primeiro curso online. Portanto, estava a bater tudo certo. E repara, o timing foi perfeito, não é? Porque tu disseste que nós começamos a trabalhar juntas, foi em março, não é? Foi ali no início de março, pá, e uma semana e meia antes do confinamento, em que nós definimos o plano de ação para ti, para tu lançares o teu primeiro programa, não foi? Online. Então, quando surgiu depois esse período de confinamento, tu tinhas o plano já delineado para executar, não foi? Exatamente. Calhou tudo, estava tudo super alinhado. Foi aí que eu percebi também que é para acontecer. Isto é para acontecer. Olha, e a propósito, à parte, aquela tal doença que me despoletou toda esta vontade de ser diferente e não sei o quê, eu ainda estou a ser medicada, não é? E isto teve oscilações. E é engraçado, eu depois destes processos este processo de desenvolvimento pessoal que eu tive e de muito trabalho interno e aquilo que se chama o shadow work, ir às crenças, escavar e não sei o que, e doer,
É engraçado olhar para trás e ver que os momentos em que eu estava mais desalinhada com aquilo que eu queria e nem sequer me apercebia, eram os momentos em que eu estava a tomar mais medicação, em que de repente os meus valores de análises oscilaram imenso. Então naquela fase em que eu me despedi e estava a viver o meu sonho, mas que não era o meu sonho, porque eu estava a trabalhar demasiado, porque queria, foi a opção própria, não é? Foi a fase em que descambou um bocadinho mais as minhas análises. E depois quando eu parei e voltei a realinhar-me, aquilo voltou a descer outra vez. É muito engraçado eu perceber. Está tudo interligado, sim. Pronto, sim. Olha, e depois nessa altura então, eu acabei então por ter aquele mês para definir o programa que eu ia lançar. E isto da nossa mentalidade é tudo aquilo que eu também aprendi contigo e que fui lendo e que fui aprendendo comigo própria, que é, quando nós vivemos na abundância, não é? Atraímos. Quando nós vivemos na falta, repelimos. E eu lembro perfeitamente de pensar, ok, eu neste mês, eu não quero ninguém. Eu quero só focar-me em mim e no meu programa. E de repente eram e-mails a chegar para ter consultas individuais e eu não sei o que fazer. E eu lembro perfeitamente de te mandar um áudio no WhatsApp a dizer, Filipa, eu não sei o que fazer, não sei se diga que não, mas depois se eu disser que não e as pessoas vão para o outro lado, e não sei o que eu não sei o que mais, aquelas dúvidas todas. E tu disseste mesmo, sim, olha, se tu queres lançar o programa e queres ter clientes no programa, tu tens de começar a dizer que não. E eu, que susto, o que é isso? Dizer que não. Mas pronto, olha, foi mesmo isso que aconteceu. No fundo aqui o dizer que não é assumir o controlo do teu negócio, da tua vida, daquilo que tu queres, não é? Exatamente. Não aceitar as coisas só porque elas estão a chegar até ti, mas fazer uma escolha consciente. Foi um processo muito giro de eu própria experienciei aquilo que nós ouvimos falar de que tens que vibrar na abundância para trazer a abundância e tens que não sei o que mais. Eu vi isso, quando eu não queria, quando eu estava confortável, foi quando veio tudo, não é? Exato. Enquanto que naqueles períodos em que eu estava na dúvida, eu preciso de clientes, preciso de mais dinheiro este mês, a caixa de e-mails vazia completamente. Pois. Estava a vibrar na falta. Sim, eu costumo falar disso muitas vezes, porque essa energia do preciso e do desejo atrai mais do mesmo. Atrai tu continuares a precisar e continuares a desejar. Né? Então nunca funciona. E essa libertação da necessidade de obter resultados, clientes, o que quer que seja, nem sempre é fácil de fazer, mas é o que resulta, efetivamente. Sem dúvida. Bom, então depois estiveste esse mês a trabalhar no teu programa, começaste a dizer que não, aprendeste a dizer que não. Olha, e foi nessa altura também que eu percebi, também pelos clientes antigos presenciais, qual era a área que eu queria seguir, não é? Porque até então eu estava com um nicho muito grande, não é? Eu era só nutricionista, mais nada. Nutrição. Exatamente. E então, eu lembro de tu, na altura já te seguia e tudo, e tu falavas muito de ter um nicho específico, que era importante, e vinham aquelas vozes na minha cabeça, mas que nicho? O que é que eu vou escolher? Não sei o que é. Porque nutrição desportiva eu já tinha visto que não ia pegar por ali. E então eu comecei a perceber que as pessoas que eu atraía eram pessoas que estavam relacionadas com o comportamento alimentar, não é? Com pessoas que tinham uma péssima relação com a comida, uma péssima relação com elas próprias. E eu comecei a ajudar as pessoas, elas começaram a gostar, a passar a palavra, e de repente já me intitulavam a mim, sem eu me intitular de nada, de a pessoa que ajuda com a fome emocional, ou qualquer coisa assim, estás a perceber? E a partir daí foi quando eu comecei então a procurar mesmo formações de comportamento alimentar, que eu própria passei também ali por um período de o que é isso da alimentação intuitiva, alimentação consciente, portanto também esteve alinhado com a minha aprendizagem da alimentação intuitiva, e depois veio a parte da saúde intestinal uns meses mais à frente, mas enfim, eu sabia que o primeiro programa que eu queria fazer tinha a ver com isto da fome emocional, portanto, que na altura eu chamei-lhe o curso intensivo de alimentação responsável, que era mesmo para as pessoas perceberem que é possível nós curarmos a nossa relação com os alimentos, vermos os alimentos de uma forma totalmente igual, que não há aqui nenhum problema, aquele não vai ser melhor, aquele não vai ser pior. Ok, do ponto de vista nutricional, tem mais fibra, tem menos fibra, mas a nível mental é tudo igual e é tudo permitido. E foi isso que eu comecei a trabalhar. Então eu sabia perfeitamente que era o nicho que eu queria seguir.
E depois, como eu disse no início, a saúde intestinal veio por acréscimo. Eu sabia que acompanhamento individual era mais para quem tinha problemas de saúde intestinal e para quem tinha este problema de fome emocional e má relação com o corpo e com a comida, ia para o programa online. E foi assim que eu dividi as coisas, digamos. Pronto, e depois, olha, lancei o tal programa. Depois, qual era o meu grande entrave? Foi os preços, não é? De redefinir toda a minha panóplia de preços. E aquilo fez-me um nó no cérebro. Porque eu sabia que tinha que dar um passo, eu sabia que tinha que aumentar os preços, mas eu não conseguia aumentar os preços. Então foi todo um processo que tu tiveste eu lembro-me também na nossa sessão juntas, em que tu tiveste a delinear, olha, mas se tu fizeres assim, tu vais receber isto, se tu fizeres assado, não sei o que mais. Tudo fazia sentido, mas aplicar aquilo e começar a dizer às pessoas, olha, eu mudei de preço. Para mim fazia muita confusão. Mas depois quando tu começas a viver tão alinhada contigo própria, não é? E eu quero dizer isto, eu quero que fique mesmo registado, é que todo este processo de crescimento que eu tive da minha mentalidade do hustle para a liberdade foi alinhada com com o meu trabalho interno na parte pessoal da minha vida. Ao mesmo tempo que eu estava a fazer isso, eu lembro perfeitamente que eu estava a curar a relação que tinha com a minha mãe e eventualmente ao final do ano eu curei a relação que tinha com o meu pai, que houve aqui 2 momentos que eu diferencio muito bem, mas aquele momento eu estava a curar a relação com a minha mãe e estava a descobrir coisas de mim que lá está, quando eu fui pesquisar os meus diários antigos, apareceram lá coisas que eu pensei, como é que uma criança consegue sentir isto? Então eu fui lá no fundo. Portanto, este crescimento que eu tive a nível profissional teve alinhado com o crescimento pessoal. Por isso é que eu acho que foi tão rápido. Porque foi muito rápido. E sim, nessa parte do dinheiro... Muito bom. Nessa parte do dinheiro teve tudo a ver. Porque eu, ao curar a relação que tive com a minha mãe e depois com o meu pai, eu consegui perceber o dinheiro é energia, tudo aquilo que tu dizes, mas que às vezes não entra, nós percebemos, faz todo sentido. Isto é uma coisa que eu estou sempre a dizer aos meus clientes. Às vezes eu digo uma coisa e as pessoas abanam a cabeça, faz todo sentido, mas não entra. Então nós temos que repetir e repetir, até que um dia vai ser, faz todo sentido. Mesmo, sim. Pronto, e foi exatamente isso que aconteceu. E essa questão dos preços, essa questão dos preços também é muito interessante, porque é outra coisa que eu costumo dizer, que é quando tu tens demasiadas pessoas a dizer que sim à tua oferta, ou seja, estás a ter demasiados clientes, mais do que aqueles que querias ter realmente, ou então já estás a ter que dizer que não a clientes porque tens a tua agenda cheia, é porque tens que aumentar os preços, não é? Porque é suposto tu receberes alguns nãos quando apresentas a tua oferta. A tua oferta não é suposto ser para toda a gente, é suposto ser para um grupo de pessoas, portanto é suposto teres algumas pessoas a dizer que sim, querem avançar, e outras a dizer que não. Quando toda a gente, ou a maior parte das pessoas te diz que sim, é porque está muito barato. Tens mesmo que aumentar os preços. E isso era o que estava a acontecer, não é? Daí o excesso de trabalho. Tinhas toda a gente a dizer sim, sim, quero. Tinhas que aumentar para reduzir ao número de clientes. O que faz com que acabes também por conseguir prestar um serviço de maior qualidade, não é? Porque estás focada num número menor de clientes e consegues trabalhar nas outras áreas paralelas do teu negócio, o programa online e tudo isso, tens que aumentar os preços. E eu descobri isso também da pior forma, porque eu nessa altura, no lançamento do primeiro programa, eu aumentei, mas aumentei pouquinho e devia ter aumentado mais. Porque o que é que aconteceu? Aquilo que se estava à espera, não é? Que eu internamente sabia que ia acontecer, é que não tive tantas inscrições no programa, obviamente, porque a diferença de preços não era assim muita. E então as pessoas acabavam adoraram a aula gratuita, o lançamento todo, adoraram não sei o quê, mas depois, Isabel, olha, eu quero ela individual. E eu disse assim, mas o programa está lá tudo, é para ti. Exato. O programa. Ai não, mas eu prefiro, não gosto muito de programas, não gosto muito de estar com muita gente, prefiro o individual. E lá está, aí eu percebi que realmente não faz sentido o que eu estou a fazer neste momento, não é? Sim, tem que haver diferenciação. Um serviço individual tem que ser bem diferenciado em termos de preço de um programa de grupo, não é? Porque senão as pessoas... o que acaba por acontecer é isso, gostam muito de ti, da tua energia, da forma como tu falas, da mensagem que tu transmites, do trabalho que tu fazes, querem trabalhar contigo. Se virem uma versão individual que
é mais ou menos equiparável, ou na cabeça das pessoas não faz assim tanta diferença monetariamente para o programa de grupo. Claro, vão querer ir mais para a versão individual porque sentem que vão retirar mais de ti, não é? No fundo. E foi exatamente. Então tem que haver uma real diferenciação desses preços, exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. E olha, mas foi com esse programa que eu descobri que adoro dar aulas, não é? Que adoro essa veia de formadora, que eu tinha tirado há muitos anos atrás uma formação de formadora, não é? Não sei quem, não sei formadores, mais, sim. Nunca tinha aplicado. E então, realmente eu descobri, eu adoro isto de estar aqui no computador a dar aulas, a falar, não sei quem, não sei o que mais. Portanto, eu sabia que aquilo era o primeiro de muitos. Então eu lembro perfeitamente que eu lancei no início do verão, não foi no pós-quarentena, e naquele verão eu defini para mim própria, chega, eu este agosto não vou trabalhar, chega. Foi aí que eu tive o primeiro cheirinho da liberdade, digamos assim. Ah, tão bom. É, muito bom, muito bom. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu estava a fazer, porque lá está, aquilo que eu disse no início, eu estou sempre a mudar de ideias, não é? Estou sempre... Uma coisa que eu sei que é a minha maior qualidade, mas também é um bocadinho defeito, é a criatividade. Eu sou muito criativa, no sentido que é ótimo, é excelente para quem é empreendedor, mas também estou sempre a projetar na cabeça, estou sempre a viver no mundo do imaginário. Então tenho que ter aquela força de mais a energia masculina para meter aquilo a dar frutos, digamos assim. E enquanto estava então a dar o programa, eu já estava a pensar noutro programa para lançar em setembro. Porque setembro é um mês de recomeços, então vou pôr aqui uma reeducação alimentar, assim uma coisa qualquer. E aconteceu. Portanto, lancei uma espécie de programa low cost em setembro. E então agosto foi assim um momento para não fazer absolutamente nada. E, no meio disto tudo, eu sabia que tinha que haver outra coisa, porque eu todas as noites ia dormir com as tuas palavras a ecoarem na minha cabeça, a dizer, Isabela, olha, tens que criar um podcast, um canal do YouTube, qualquer coisa assim. E eu pensei, faz todo sentido, porquê? Porque eu já mandava áudios aos meus clientes, para aí de 5 minutos, porque eu gosto de falar, como se está a perceber, não é? Para aí de 5 minutos a explicar coisas, e eu tinha clientes a dizer, Isabel, vou guardar o teu áudio para nunca mais me esquecer, para reouvir, não sei o que mais. Portanto, eu sabia que a comunicação era uma coisa que eu tinha que apostar ainda mais nas redes sociais. E em outubro lancei o podcast, finalmente, foi para aí 6 meses depois, lancei-o e pronto, e neste momento é o podcast da Isabel. Isto não é só nutrição, porque lá não falo só de nutrição, falo de várias coisas e está a correr muito bem, foi a melhor coisa que eu podia ter feito, já o devia ter feito há mais tempo. Mas eu acredito que tudo acontece quando tem que acontecer, portanto foi quando eu estava preparada para isso. E o ano passado foi este ano muito de descobertas, no fundo foi um ano de alinhar o meu negócio para aquilo que eu queria, a tal liberdade digital. Depois, lá está, quando eu lancei aquele programa em setembro, aí reformulei a sério os meus preços, obviamente. Esse programa eu não vou falar muito porque tenho que o deitar abaixo, não correu tão bem como eu estava à espera, mas faz parte, eu agora percebo aquilo que tenho que mudar. E este ano, aliás, eu no final do ano passado, eu defini mesmo para mim própria aquilo que eu queria fazer de 2021. E 2021 é o ano que eu começo realmente a viver a minha liberdade a sério. Eu tive um cheirinho disso no ano transato, trabalhei muito, lá está, a parte pessoal e tudo mais, chorei muito, foi assim um ano de fortes emoções, mas também estive muito feliz, sozinha, feliz e não sei o quê. E então este ano é aquele ano que eu sei que vou pegar em tudo aquilo que eu construí e agora sim posso levantar asas e realmente começar a viver o propósito que eu tive a trabalhar desde 2019, desde que eu me despedi, no fundo. É o que vai acontecer agora. Então, voltando aqui atrás um bocadinho, o primeiro programa que lançaste, que foi no início do verão, não foi? Exatamente. Abril. Já voltaste a lançar? Já, uma cara melhorada, digamos assim. Portanto, agora já tem outro nome, é a Academia Alimentação Responsável, portanto ele no fundo cresceu, é aquele programa que eu digo que é o meu maior programa, porque está todo... Tem muita coisa, digamos assim, tem muita coisa. E fiz o lançamento agora em janeiro, o lançamento que eu costumo dizer foi o lançamento a sério, foi agora em janeiro. E correu muito bem.
foi exatamente aquilo que eu estava a imaginar que ia correr. Neste momento estamos a acabar, portanto, isto é um programa de 3 meses aproximadamente, portanto está a terminar agora e está a ser muito bom. Já estou a planear um novo lançamento. Entretanto, lá está, imaginação. Podes partilhar quantas pessoas tiveste nesta edição do programa? Sim, esta edição tive cerca de 17 pessoas. E na primeira que tinhas lançado, era isso já que agora, que disseste que não correu assim tão bem? Tive 13, acho eu, 12 ou 13. Correu bem, percebes? Na minha cabeça Sim. Eu queria mais. Claro. Mas pronto, para o primeiro programa até correu bastante bem. Tive clientes antigos, não é? Mas correu bastante bem. Este aqui realmente correu exatamente como eu estava a planear, era ali naquele número que eu queria, e mesmo o decorrer do programa fluiu exatamente como eu queria. Estava bastante alinhada, finalmente. E neste processo eu tenho tentado também fazer lançamentos de forma diferente, não é? Que é uma coisa que eu também aprendi contigo, que era isso dos lançamentos, que é muito importante para a parte dos negócios online e que faz todo sentido. Portanto, o lançamento que eu fiz no primeiro programa foi completamente diferente do lançamento que eu fiz em setembro, naquele programa que eu tenho que deitar abaixo. Sim. E foi completamente diferente do lançamento que eu fiz agora em janeiro. E agora eu lancei outra coisa e fiz outra coisa completamente diferente. Portanto, ando a testar aquilo que funciona. Estás a dar uso à tua criatividade também para os lançamentos, não é? Exatamente. Sim, então diz, agora ias dizer que, entretanto, surgiu um novo projeto, não é? Entretanto, surgiu um novo projeto que eu nem sei bem porque é que surgiu este projeto, mas eu tinha então lançado a academia e como aquilo estava a correr tão bem e eu estava com a energia toda. Geralmente no final de um lançamento eu até gosto de acalmar, não é? Este ano foi ao contrário, eu estava com a energia toda, então olha, tenho que criar aqui mais coisas. E lembrei-me de tentar atender às pessoas que não têm possibilidade de ter acompanhamento comigo. E também, ao mesmo tempo, eu lancei a academia numa altura em que a maior parte das pessoas estava com o trabalho, digamos, em layoff, ou estavam mesmo desempregados. Sim. Não é que isso seja desculpa, eu sei perfeitamente que não. Mas a questão é que tive pessoas que eu tive que fazer vários planos de pagamento para elas conseguirem realmente estar lá presentes, e outras que me disseram, eu não consigo mesmo, é uma coisa que eu quero, mas não consigo mesmo. E por essa razão, eu resolvi criar uma escola, com mini cursos, digamos assim, com um valor mais baixo, que é para qualquer pessoa ter acesso e poder fazer, pelo menos ter um cheirinho do que é isto de que eu falo, tanto da alimentação, de curar a relação com a comida, como também da parte da alimentação intestinal, e por essa razão fiz um lançamento de uma escola, com 3 cursos neste momento, e que, se tudo correr bem, vai evoluir, mas que no fundo vai-me dar o quê? O passive income, portanto aquele rendimento passivo que eu também queria, porque eu a partir de agora quero abrandar um bocadinho também a parte do acompanhamento individual, quero descer para mais de metade e isto mantém-me também mais estável, digamos assim. Então vamos falar aqui de 2 coisas desse novo projeto, já te vou fazer umas perguntas, mas primeiro então, ainda estás a fazer acompanhamento individual, não é? Mas já não é com aquela carga que fazias no início de 2020. De todo. Ainda quero reduzir mais. Ainda tenho aqui coisas que tenho que alinhar comigo própria. Primeiro comigo e depois com o meu negócio. Mas para já posso dizer que semanalmente eu tenho 2 dias em que eu dou consultas. O resto dos dias faço-me apetecer. Assim. E é focado, estás a manter o acompanhamento individual para as questões da saúde intestinal, não é? Exatamente. Apesar de... As outras pessoas reencaminhas para um dos teus programas. É isso. Apesar de que ainda tenho alguns clientes que têm, por exemplo, vamos imaginar, sofrem de compulsão, ao mesmo tempo têm um problema intestinal, ao mesmo tempo têm obesidade, e estes aqui eles dizem mesmo... Acabas por trabalhar várias coisas, não é? Estes vêm logo para a parte individual, digamos assim. Ok. Então, e o novo projeto? Fala-me lá mais um bocadinho desse. Qual é que foi a estratégia que usaste? Eu tenho acompanhado tudo. Criaste um perfil novo no Instagram, não foi? Exatamente. Olha, nunca pensei que ia criar um perfil novo no Instagram e acabei por criar. Ela chama-se a Escola Ouve o Teu Corpo,
que no fundo era a escola onde eu já tinha a academia e o outro programa, que eles vou deitando-os abaixo, não é? E depois vou fazendo o relançamento. E eu usei essa escola para alojar lá, então, estes mini cursos, digamos assim. E o que eu fiz foi mesmo, eu não posso fazer isto no meu perfil semi-profissional, o perfil que eu já estava a usar, eu tenho que arranjar um perfil só para isto. Porquê? Não sei, mas eu queria mesmo diferenciar, eu queria dar-lhe o nome de escola online de nutrição. Ponto, era aquilo que eu tinha na minha visão. E não ia fazer isso no meu perfil, como é óbvio. E agora consigo meter no meu perfil, as pessoas estão habituadas a ver coisas mais do meu lifestyle e ao mesmo tempo muitas fotos minhas, que eu uso muito a minha imagem, e de vez em quando receitas e outros infográficos, mas eu sentia que sempre que eu metia infográficos no meu perfil, que é uma coisa que eu também gosto muito, não tinha tanta interação como as fotos em que eu uso, porque era uma coisa que eu já tinha habituado a comunidade a ter as minhas fotos, não é? Sim. Não posso esperar que de repente eu comece a meter infográficos e as pessoas estejam abertas. Portanto, eu neste perfil mais da escola já posso meter infográficos. Aí as pessoas já estão abertas, já sabem para o que é que vão. E no fundo, não é só um perfil para eu vender os meus cursos, é também para uma comunidade sem cultura de dietas, onde não falamos de dietas, não falamos de culpa, não falamos de medos alimentares, não, é totalmente aberto. Porque eu sei que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em abrir-se relativamente a estes temas. Por exemplo, ninguém gosta de admitir que come às escondidas no carro. Ninguém gosta de admitir que descompensa sábado à noite com 10 pacotes de bolachas. Mas é ao admitir isto que nós realmente reconhecemos e podemos mudar. E foi muito essa aprendizagem que eu também tive com os meus próprios clientes na academia, nos lançamentos. Então, ao criar este perfil, eu disse, ok, vai ser um perfil para estes 3 cursos, para conseguir chegar a todos os bolsos e as pessoas não ficarem em lista de espera para as próximas edições da academia. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que criar uma comunidade aqui. Eu tenho que fazer com que as pessoas se sintam à vontade para mandar mensagem e para partilhar. Isabel, olha, tu ajudaste-me desta forma porque isto, ou então eu sofro disto e estou à espera que com este perfil me ajudes a ver não sei o que mais. Eu quero mesmo uma comunidade. E está muito no início, portanto o lançamento foi há 2 semanas, mas vamos ver, está a crescer. Ou seja, no fundo tu já estás a proporcionar uma transformação às pessoas só com o perfil do Instagram, não é? E é isso que também lhes vai mostrar que, ok, se só com o perfil do Instagram já existe comunidade e já existe transformação, então é porque o resto que a Isabel tem para oferecer vai ser igualmente bom ou melhor ainda. É esse o objetivo, espero que corra bem. E como é que estão a correr então até agora esses 3 mini cursos, não é? Que lançaste? Olha, eu já comprei um deles. Qual é que compraste? O da alimentação intuitiva. E esse é um cheirinho da academia, digamos assim. Chama-se mesmo mini curso de alimentação intuitiva. É aquele que tem um valor mais baixo, porque sou só eu a falar, enfim. E os outros 2, também para contextualizar, um é sobre melhorar a tua saúde intestinal. Já é um curso maior do que o da alimentação intuitiva, é mesmo para quem quer melhorar a digestão, melhorar a absorção de nutrientes, etc. Muito focado em saúde intestinal, que é o segundo que está a correr melhor. O primeiro que está a correr bem é o da alimentação intuitiva, esse toda a gente está curioso, então é o que está a vender mais. O que é ótimo, porque depois vai ser um canal para as pessoas avançarem para o teu programa maior. É isso, foi mesmo esse o objetivo. E o segundo que está a correr melhor é o da saúde intestinal. Eu acho que também é porque as pessoas estão habituadas a ouvir-me falar sobre isto. E lancei um terceiro porque era uma coisa que me procuravam muito para consulta individual. E assim fica naquele curso tudo direitinho, que é a introdução, a transição para a alimentação vegetariana e vegana. Porque muita gente, eu tenho a possibilidade da consulta avulso, não é? Que é a consulta de só esclarecimento de dúvidas ou ver análises. E eu estava a sentir que havia muita gente que queria essa consulta só para ter uma boa transição para um regime vegetariano. E isso não ia de encontro àquilo que eu queria. Então, vamos criar um curso para ajudar essas pessoas. Obviamente que é um curso muito específico, não é? Portanto, não está a ter tanta saída como os outros 2, mas tudo a seu tempo. Sim. Ainda estou em processo de lançamento, portanto, até ao final deste mês ainda está com desconto, etc. Está a ser um lançamento assim muito lento, digamos. Sim.
Boa, boa, boa. Boa, muito bem, muito bem. Então, e diz-me uma coisa. Planos agora para 2021? Qual é a seguir? O que é que vais lançar a seguir? Como é que estás a planear essa redução dos acompanhamentos individuais? Ok. Olha, primeiro... E esse viver da liberdade que estás agora a manifestar mais na tua vida, não é? É isso. Eu falo nisto e já estou quase a chorar. Porque eu sei... Não sei porque eu tenho aqui talvez porque eu sigo muito a minha intuição, não é? Tenho um pressentimento que este ano tem muitas surpresas aqui planeadas. E eu sei o que quero fazer... Mas também sei perfeitamente, conheço-me bem ao ponto de saber que estou sempre a mudar de ideias. Portanto, eu posso dizer uma coisa neste episódio do podcast e daqui a 2 meses estar a fazer uma coisa diferente. Certo. Mas, de qualquer das formas, o meu objetivo agora é focar-me em mim. Portanto, há aqui, como eu já disse, tenho aqui pontos a resolver na minha parte pessoal, trabalho de cura interna, que eu tenho mesmo que parar. Foi tudo muito bonito estes anos a focar-me no meu negócio. É o que eu gosto, é o que me faz sentir viva. E quando sempre que eu dizia tenho que parar, tenho que me focar na parte interna, passado 2 semanas, não, agora quero lançar não sei o que mais. Eu defini que 2021 eu não me vou autossabotar. Portanto, estes 3 primeiros meses do ano foram muito bons para garantir aqui uma liberdade financeira, digamos assim. E agora eu quero mesmo focar-me em mim. Vou fazer uma grande viagem, se tudo correr bem. Vou estar mais a fazer aquilo que eu realmente queria, que era poder trabalhar em qualquer sítio, estar a viajar ao mesmo tempo. Portanto, os meus acompanhamentos individuais, os clientes que eu tenho até agora, eu vou continuar a estar com eles, mas tenho a agenda fechada até ao final de maio, mais ou menos, para sem acompanhamentos individuais. Após isto, portanto, tenho aqui várias viagens pequeninas e uma grande que eu quero fazer. Após isso, eu sinceramente, olha, eu sou muito de planear. Então, no início de cada ano, eu planeio. Primeiro trimestre vou fazer isto, segundo trimestre isto. Não. Este ano, pela primeira vez, eu só planeei o primeiro semestre. Portanto, eu não planeei nada para o último semestre do ano, por isso é o que vier. Está em branco. Portanto, eu sabia que os primeiros 3... Isso é liberdade também, no fundo, não é? E sabe tão bem, Filipa, não planear. Portanto, os primeiros 3 meses foi muito negócio. Vou pôr a máquina aqui a funcionar, não é? E os meses seguintes, portanto, estes 3 meses que vêm agora, vai ser um bocado de descanso, digamos assim. E os meses que vêm a seguir, não sei. Eu sei que quero fazer mais uma edição da Academia este ano. Não sei ainda de que forma é que eu vou fazer. Neste momento eu estou focada na minha veia de formadora, não é? A dar aulas, essas coisas assim. E agora quero fazer a pausa. Preciso de uma pausa, urgentemente. Tão bom. Acho que fazes muito bem. Porque é mesmo esse o propósito, é ver esse equilíbrio de todas as partes da vida, não é? É. E olha que é engraçado. Desculpa estar a interromper. Não, é engraçado eu olhar para trás, há um ano atrás, quando nós, portanto, estamos em março, exatamente, portanto, há um ano atrás, quando nós trabalhamos juntas, e ver como é que as coisas mudaram tanto, em menos de um ano, não é? Mudaram muito em menos de um ano. E perceber que, e isto eu tenho noção perfeita que, lá está, nós enquanto vivemos estamos sempre a aprender. E eu sei perfeitamente que neste momento eu estou confortável, mas daqui a um ano, eu vou estar a olhar para trás e vou estar a pensar, coitadinha daquela Isabel de 2021, ela não sabia o que era a vida. Porque eu olho para trás e eu sabia que em 2020 eu tinha muitas crenças. Nomeadamente aquilo que eu disse, a minha família era de empresários, mas era empresários a dar no duro, não é? Então eu tinha muitas crenças, tive muitas coisas que tive que reformular na minha cabeça nesta área do negócio, etc. Mas a meu ver, eu estava bem. E a verdade é que eu estava bem, não é? Portanto, mal eu sabia que havia outro patamar em que eu pudesse estar ainda melhor. Então é bom olhar para trás e perceber que nós estamos em constante evolução e inocente é aquela pessoa que pensa que já cheguei a um ponto de estagnação ou agora é só uma linha reta. Não. Eu sei perfeitamente, por exemplo, eu sei perfeitamente que eu não vou aplicar a nutrição para o resto da minha vida. Eu não sei quando é que vou mudar, não sei o que é que eu vou fazer, mas
tenho um pressentimento que isto da nutrição está a ser um bom ponto de partida, não é? Para me dar alguma autoridade ou o que seja, mas não é algo que eu me imagino a fazer eternamente. Para o resto da vida. Pois. E eu acho que já percebeste também, através dos saltos evolutivos que já deste até agora, que há outros saltos evolutivos no teu futuro que tu nem sequer consegues imaginar ainda onde é que te irão levar, não é? Vai ser uma surpresa. De todo. Olha, para tu teres noção, no início deste ano eu tive uma proposta que para mim foi assim, como é que é possível? Que foi a proposta de ser formadora numa escola de nutrição espanhola. Portanto, isto aqui já veio pegar na altura em que eu estava a trabalhar muito com o mercado espanhol na empresa, para dar um curso a profissionais de saúde sobre alimentação vegetariana e vegana, que era tipo uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Eu, a pequenina Isabel, a dar aqui um curso para profissionais de saúde. Portanto, quando nós estamos totalmente alinhados com o nosso propósito, que chovem oportunidades. Sim. Portanto, aquela coisa de tenho medo de avançar, tenho medo de mudar isto. Não, porque tu não tens de ter medo, porque vão chover oportunidades quando tu realmente estiveres a fazer aquilo que tu queres, no fundo. Exatamente. Boa, tão bom, tão bom. Então, olha, tenho mais 2 perguntas para te fazer, muito específicas. Uma é, em todo o teu percurso agora na vida de empreendedora, qual é que foi, assim, o maior bloqueio ou o maior obstáculo que tiveste de ultrapassar e o que é que te ajudou a ultrapassar isso? Maior bloqueio, maior obstáculo. A mentalidade relativamente ao dinheiro. Portanto, isto aqui é muita foram vários obstáculos que eu vejo, mas acho que a maior, aquela que ainda estou a trabalhar, é esta mentalidade relativamente ao dinheiro, porque nunca tive falta, digamos assim, lá está, tive muito trabalho, mas eu era muito presa, no sentido, eu sei perfeito, agora eu tenho noção do dinheiro ser energia, etc, eu não tenho problemas nenhuns em falar nisto, mas lá está, um ano atrás eu gostava-me muito esta coisa de dar e depois ele vinha até mim. Como é que ele vem até mim? Portanto, eu acho que o meu maior obstáculo foi mesmo a minha mente. Foi a minha mentalidade. Eu tive que curar esta relação toda que eu tive com o dinheiro. E foi fácil de curar, no sentido em que eu percebi, eu consegui aplicar aquilo que eu ensino aos meus alunos comigo própria na parte dos negócios, que foi basicamente... que foi basicamente ir lá atrás e perceber de onde é que vêm estas crenças que eu tenho relativamente ao dinheiro, não é? Portanto, foi muito o trabalho de, lá está, da empresa do meu pai e tudo mais, problemas que surgiram, consegui juntar as pecinhas do puzzle e eu juntei as pecinhas do puzzle fazendo aquilo que eu mais gosto, que é escrever. Portanto, que é aquilo que também estás sempre a dizer, não é? Que escrever ajuda. Sim, e no dinheiro especificamente eu costumo dizer muito, sim, para escreverem a história do dinheiro, todas as vivências relacionadas com dinheiro, toda essa história é super importante, perceber como é que chegamos até ao ponto atual e como é que podemos depois ressignificar essa história. Exatamente, portanto eu acho que o meu maior obstáculo foi mesmo esse processo que eu tive mental de alinhar-me e perceber que realmente eu não estou em falta, eu não tenho que estar... Houve uma fase, que eu não tenho problemas em abrir-me, houve uma fase que eu estava constantemente a olhar para a minha conta bancária porque eu metia... Isto até é bom, mas é bom quando não é obsessivo. Em que eu metia quase semanalmente patamares. Próxima semana tenho que chegar a este patamar, na próxima semana tenho que chegar àquele patamar. Crescer. E se não chegasse lá, era aquele fracasso. Estás a ver? Pois. Portanto, eu brincava comigo própria de uma forma tóxica. Portanto, este foi o maior processo de cura que eu tive. Foi relativamente... É quase como, é o que estás a dizer, existe muito o paralelismo aí dos patamares, não é? De quem se pesa todos os dias ou todas as semanas e diz, para a semana tenho que perder X quilos e para a semana tenho quase o mesmo comportamento, não é? Sem dúvida. Olha, nunca tinha pensado nisso, mas é exatamente igual. Exatamente. A obsessão, em vez de o deixar fluir, não é? Então, olha, última pergunta. O que é que gostavas que alguém te tivesse dito no início da tua jornada como empreendedora para te preparar para o que aí vinha pelo caminho? Olha, que boa pergunta.
Isto eu tenho que tentar relembrar-me, porque a Isabel do início está totalmente diferente da Isabel do agora, totalmente. Tem muito a ver com a parte mental. Há uma frase que tu falas muito e que tu falaste logo quando nós estivemos juntas a primeira vez pessoalmente, que é, pronto, dos mantras. Eu também uso mantras, não é? E um dos mantras que tu disseste que era aquele de o meu sucesso é inevitável. Não, desculpa, que é quanto menos eu trabalho, mais resultados eu tenho. Uhum. Aquilo ecoou tanto em mim, eu estremeci quando ouvi aquilo a primeira vez. Então foi um mantra que eu mantenho desde sempre até hoje, e quando eu sinto que estou mais apertada de trabalho, eu volto a relembrar-me. Literalmente eu costumo dizer que o meu 2020 foi um ano de aprender a não fazer nada. Portanto, eu tirei férias, aliás, já fui para a Grécia, tive o privilégio de viajar em 2020, é verdade, e tive uma semana sozinha a não fazer nada. Eu obriguei-me a estar ali. E eu estava tentada a ler, estava tentada a fazer várias coisas, tipo, básicas para relaxar, mas não, eu vou só olhar, vou contemplar. Não Contemplar. Vou fazer nada. Que para mim, que eu sempre fui muito produtiva, não é? Sempre a fazer várias coisas ao mesmo tempo, foi muito difícil. E ainda hoje é um processo que eu estou a tomar. Eu gosto de ter um dia da semana em que eu faço zero. Nada. E então, se eu no início tivesse ouvido esta frase, né, este mantra, e começasse a trabalhar este mantra, eu tenho a certeza que iria ter facilitado aqueles medos todos que eu tive ao começar o meu negócio. Ou se calhar não, porque eu também acredito que tudo acontece quando tem que acontecer e não, o clique dá-se quando não é para dar. Mas se tivesse que dizer alguma coisa é este teu mantra que para mim fez todo sentido. Boa, ótimo. Que bom, olha, obrigada Isabel, foi ótimo conhecer assim a tua jornada mais a fundo. Muito obrigada pela tua partilha, pela tua honestidade e tudo. Obrigada foi um prazer. Acho que nunca me abri tanto em relação ao negócio, portanto foi mesmo muito bom. Que bom. Ótimo, obrigada Isabel.